que é um pouco ultrapassado, vai lá, troca o telhado da casa. Ao trocar o telhado da casa, ele identifica que essa casa não tem nada a ver, a frente não tem nada a ver, porque ela tem tudo a ver, eu vou ter que trocar o carro, porque o carro de repente vai combinar melhor com essa casa. O efeito de Diderot, ele fala justamente isso, uma coisa puxando a outra. Não se trata apenas de uma compra, se trata do efeito que é gerado na nossa mente. Não se trata apenas de uma rede social, se trata ao ver, por exemplo, algo que de repente desperta em mim um desejo, e eu adquiro aquilo, aquela compra, ela vai desenvolver um efeito cascata na minha vida, de maneira que vai mudar todo o meu comportamento. Você, por exemplo, você está aqui em Contagem, e você faz uma viagem, por exemplo, para São Paulo, e você volta de São Paulo em crise, e você fala, meu Deus, que cidade feia que eu moro. Quem já teve essa crise, levanta a mão aí. Várias pessoas. Agora, eu quero te encorajar a você fazer o mesmo. Você, por exemplo, tem uma experiência de ir para fora do país. Você volta para o Brasil dizendo, esse país, nossa, é muito feio. Assim que eu tiver oportunidade, eu quero rachar o fora daqui. Porque esse é o efeito que é gerado da insatisfação. Preste atenção que eu estou querendo encorajar a entender nessa noite. Com isso, essa insatisfação, ela tem gerado em nós problemas sérios, graves. Essa insatisfação, obviamente, o efeito de Diderot não tem somente o lado negativo, é o lado positivo. Nós estávamos lá em cima, eu me lembro que nós estávamos lá em cima, nós tínhamos um banheiro de cordinha. Nós descemos para cá e agora um templo mais bonito, e as pessoas começaram, apóstolo, precisamos de um forro, e colocamos um forro, de repente, não, mas esse forro, essas lâmpadas, esse tipo de iluminação não combina, esse forro é muito bonito, o ideal é a gente colocar algumas lâmpadas de LED, e vem cá agora umas lâmpadas de LED de apoio. Não, essas lâmpadas de LED ficou muito legal, mas com essa tela que nós temos não combina, e nós trocamos o telão. E agora, quando trocamos o telão, não, a igreja está linda, mas essas cadeiras de plástico não tem nada a ver com a igreja, e nós colocamos cadeiras acolchoadas, porque é o efeito de Diderot, ele é automático, e você vai começando a puxar uma coisa, puxando outra, é algo insaciável. O problema é quando isso começa a nos dominar, o problema é quando isso começa a gerenciar as nossas emoções, de maneira com que nada para nós está satisfeito, nada para nós está bom o suficiente. Isso começa agora a governar as nossas emoções, de maneira que a gente perde noite de sonos. A gente não consegue dormir direito. Quando assusta, estou agora tomando medicação para que eu possa dormir, porque eu estou extremamente ansioso por aquilo que eu quero mudar na minha casa, mudar talvez agora na minha vida. E isso tem causado de uma forma absurda problemas emocionais. Então é tempo de você viver e não sobreviver. Eu creio num Deus que prospera, eu creio num Deus que muda a tua mente, eu creio num Deus que te leva a outro nível, eu creio que Deus tem o melhor para a tua vida, eu creio, mas entenda uma coisa, não pode as suas emoções, elas dominar as suas ações. E aí que talvez seja o grande problema dos dias de hoje. É por isso que nunca estamos satisfeitos, nunca estamos bem. É claro, você pode dizer, não apóstolo, mas o contentamento é um problema, depende. A falta de contentamento também pode causar e gerar outros problemas na minha vida. Porque às vezes a gente não consegue nem mesmo ter uma vida boa. Você pensa, não, de eu comprar de repente esse carro, vou ficar bem. Você vai trocar o teu carro. Mas só que ao mesmo tempo você vai começar a comparar o teu carro com outros carros, e aquele carro que você acabou de comprar não está bom o suficiente. Você vai dizer, quero arrumar minha casa, você vai arrumar a tua casa, vai realizar o sonho talvez da tua família, e ao trocar a tua casa, vai dizer, eu quero trocar a casa novamente porque eu não estou bem, porque você vai buscar saciedade onde não há saciedade. O que você mais vê nos dias de hoje são pessoas influenciadores, você vai ver pessoas que têm milhões de seguidores, que estão com problemas sérios emocionais. Você vai ver ricos, pessoas bem-sucedidas que estão doentes emocionalmente. Você vai ver pastores com ministério bem-sucedido, como pastor norte-americano, uma igreja linda, maravilhosa. Saiu depois de um culto, de uma pregação, uma igreja linda, uma igreja rica, próspera. E ao ir para sua casa, deixou a esposa no quarto. E agora ele vai para quê? E vai agora para o lado de fora, para o terreiro. A esposa estranha porque ele não vem deitar.
já está tarde. Ela sai para fora e encontra ele agora pendurado. Um pastor, no final de um culto. Apóstolo, esse é o pastor norte-americano. Não, nós estamos falando aqui também no Eldorado. E vocês conheceram muito bem o caso. De um pastor que fez a ministração no domingo. E ao dormir dentro da igreja, tira a sua própria vida. Eu estou dizendo que uma situação que pega apenas pessoas lá fora, está pegando no altar também. É algo que se eu não tomar cuidado, vai me pegar também. É por isso que o emocional, ele é extremamente, você precisa cuidar das suas emoções. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele, cuide das suas emoções. O emocional é o seu maior bem. Você pode ter carro, pode ter casa, você pode ter filhos, pode ter casamento, mas se você não estiver bem emocionalmente, nada irá valer. Nada fará sentido na tua vida. Mas quando as suas emoções estão bem cuidadas. Apóstolo, como eu posso cuidar das minhas emoções? Quem participa do discipulado vai receber até um discipulado recém agora, porque foi o que eu trouxe para meus discípulos. Eu falava com eles, a gente tem que aprender a ser pedra. E a palavra parece ela estranha, mas Pedro escrevendo, ele vai dizer que nós somos pedras vivas. E quando falo que nós temos que ser pedras, é porque você tem que aprender a ser pedra. Por que pedra? Porque pedra não absorve as coisas. Por que nós adoecemos tanto emocionalmente? Porque na verdade nós nos tornamos esponjas. A esponja, ela absorve, pedra não. A gente absorve problemas de todo mundo. Absorvendo o problema da família, saímos absorvendo o problema dos filhos, saímos absorvendo os problemas dos irmãos, saímos absorvendo os problemas da igreja. Se eu sair absorvendo os problemas na igreja, eu estou perdido, estou lascado. Não somente eu, como toda a minha família também vai sofrer. Nós temos que aprender a não absorver problemas. Porque nós adoecemos tanto, nós estamos sempre absorvendo problemas. Se eu absorver problemas de todo mundo, como que eu vou, por exemplo, ajudar a minha esposa, como vou fortalecer a minha casa, como vou ajudar a minha família? A questão, muitas vezes você está doente emocionalmente, porque você tem a mania de absorver problema das pessoas. Apóstolo, mas é o meu pai, é minha mãe, ótimo, é teu pai, é tua mãe, ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, ajude o teu pai, ajude tua mãe, ajude teus filhos, mas não absorva, porque senão não serão um doente, serão dois doentes. Há famílias que estão todas doentes por causa disso, todo mundo absorve o problema de todo mundo. Quem está entendendo isso? Cuidado. Cuidado para não estar absorvendo problemas demais. Segundo ponto, para que você possa viver e não sobreviver. Cuide do seu corpo. Cuide de quê? Mexe quem está ao seu lado, não quer que grave isso. Cuide do seu corpo, fala com ele. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se tem uma coisa que eu tenho que glorificar a Deus, eu glorifico a Deus através do meu corpo. Se eu sou uma pessoa que não cuida do meu corpo, se eu sou uma pessoa que estou aqui no altar, e por favor, não leve para o teu coração, não estou tentando atingir ninguém, não estou tentando dar indireta para ninguém, mas se eu estou aqui no altar, pesando 200 quilos, não estou nem aí, para o meu corpo, minha saúde, eu não estou glorificando a Deus. Você acha que eu gosto de academia? Você acha que eu amo levantar e malhar e fazer isso e aquilo? Você acha que eu amo isso? Você acha que eu amo correr? Você acha que eu amo ficar levantando peso? A questão é, na vida, nem sempre você vai fazer o que você ama, mas aquilo que é necessário. Se você não entender que você precisa fazer aquilo que é necessário, porque é preciso que você cuide do teu corpo. Há muitas pessoas que estão doentes hoje, fisicamente, porque não cuidam do teu corpo. Apóstolo, mas eu estou sentindo, eu estou meio ferido com isso, não quero te ferir. Eu quero te trazer um alerta para você. Eu entendo que Deus faz milagre, mas tem coisa que é a sua responsabilidade. Você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa zelar do teu corpo. O corpo, por que, apóstolo? Porque o corpo, a Bíblia diz claramente aqui, o corpo, este corpo que está aí, que você manifesta suas emoções, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Sabe, tem uma palavra que a gente gosta de ler nos sepultamentos, que diz:
que para Deus, a gente gosta de falar, que para Deus, agradável aos olhos do Senhor, é a morte dos seus santos. A verdade, o tema ali, e talvez a palavra no hebraico original, não é essa. A palavra no original diz que pesa muito, pesado é, custoso. Alguns rabinos eles traduzem para custoso. O que é custoso? Custa muito para Deus a morte dos seus santos. Em Israel, como que a Torá, como que a leitura rabínica deste texto diz? Ele diz que custa muito para Deus a morte de alguém que parte cedo. Esse é o termo original. É como se uma pessoa, por exemplo, que serve na casa de Deus, ela tem lá seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Quantos anos que eu estou na presença de Deus? Quantos processos que eu já passei na minha vida? Quantos processos que Deus me levou? Quantos processos que Deus te levou? Quantas coisas que você teve que superar? Deus foi forjando em você, para que você se tornasse uma pessoa hoje. O que é isso? Deus investiu em você, Gustavo. Tem muita coisa que Deus vem investindo em você. Aí de repente Gustavo, que Deus vem investindo nele, para que ele se torne uma boca de Deus, para que ele possa impactar essa geração, para que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor. Este Gustavo, ele não está nem aí para a saúde dele, é um irresponsável. Ele pega a moto dele e pilota a moto a 200 km por hora, ele não cuida, alimenta de uma forma toda errada, não cuida da sua saúde, é irresponsável, não dorme, não descansa. De repente Gustavo, 25 anos, 30 anos, venha morrer pela sua irresponsabilidade. É o que o tema diz. Custa muito para Deus a morte de um santo como Gustavo. Investiu tanto, mas por causa da sua irresponsabilidade, morreu fora do tempo. Quem está entendendo isso? Cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Eu não quero de maneira alguma aqui ofender ninguém. Eu quero aqui encorajá-lo a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua saúde. Cuida e zela da sua saúde. Eu não estou nem aí não, na hora que Deus quiser me levar, leva. Calma, não vai por esse caminho. Você poderia viver aí seus 70, 80, 90, 100 anos bem. Cuide da sua saúde. Apóstolo, é aquelas pessoas que morrem antes do tempo e a saúde delas estava boa, ela se cuidava, mas morreu. Ok, Deus quis levar, é diferente. Se Deus quiser levar, Deus tira o fôlego de vida, Ele leva, mas é no plano, mas no projeto dEle. Há muitas pessoas que morrem fora do tempo por irresponsabilidade. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas de Jesus? Glorificar Ele. Bendito seja o nosso Deus. Viva, cuide da sua saúde. Já falei esse tema aqui várias vezes com vocês. Eu já fiz acordo com vocês no ano passado, de nós fazermos acordo de cuidar do corpo. Todo mundo começou a postar, e começou a postar lá na academia, e foi uma festa aquela semana, todo mundo postando. Vocês lembram disso? Todo mundo postando. Foi bênção demais. A semana só vi gente marcando na academia, gente correndo. Passou 1 mês, 2 meses, sumiu todo mundo. Você continua? Continua? Quem continua naquela época? Ninguém continua aí, ó. Aí, ó. Glória a Deus. Mas eu não vou pedir levantar a mão não, porque senão fica feio. Mas que muita gente parou depois daquilo ali. É importante. Apóstolo, não tenho tempo. E aqui eu falo uma palavra que eu volto a dizer, uma palavra muito conhecida. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, vai ter tempo para cuidar da sua doença. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Amém? Raquel começou firme e forte também, Raquel, lá no jiu-jitsu, né?
Ela se comprometeu aqui num culto aqui, que entraria no jiu-jitsu, entrou no jiu-jitsu. Apóstolo, eu não gosto de academia, eu gosto de lutar. Nós temos aqui, ó, um trabalho social aqui, jiu-jitsu. É 0800 para todos os membros da CEI. Vem cá, nós temos aqui 3 vezes a semana, com os mestres maravilhosos. Então vem cá e faça jiu-jitsu aqui. Mas faça uma atividade física. Apóstolo, eu gosto de fazer com personal. O que falta aqui é personal. O que não falta aqui na CEI é personal. Tem a Sara, tem o Gleison, tem o... Como é que chama aquele... Esqueci o nome dele. Que é lá da Pratique também. Sempre confundo. Quem? Também é. Nós temos que vários aqui personal trainer dentro da igreja. Vários. Então, isso não é desculpa para vocês não. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero viver bem. Primeira coisa, eu tenho que fazer. Cuidar das minhas emoções e não ficar absorvendo tudo. Eu não posso absorver todas as coisas. Aprenda a não absorver problemas. Quem está entendendo? Segundo, eu vou cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Imagina se eu não cuidasse do meu corpo, como que eu vou estar aqui pregando, evangelizando, trazendo a palavra do Senhor? Eu preciso estar bem. Eu preciso estar com energia. Eu preciso estar renovado as minhas forças. Porque senão como que eu vou propagar o evangelho do reino? Apóstolo, mas se eu adoecer, se eu adoecer, adoeci. Mas eu tenho que entender que eu cuidei do meu corpo. A minha responsabilidade é cuidar do meu corpo. Vamos lá. Terceiro, aprender a trazer na sua memória somente coisas boas. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lamentação 3:20. Diz assim, minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer a memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que o profeta está dizendo? O profeta está falando com o Senhor, lamentando, mas ele diz, sabe que quer saber uma coisa? Eu não vou ficar reclamando, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é viver bem? Entenda uma coisa, estou passando uma luta, eu estou passando uma necessidade, eu estou passando por uma dificuldade, ok, mas deixa eu dizer uma coisa, quantas outras lutas você não passou na tua vida? Quantas outras dificuldades você não passou na tua vida? E todas elas, Deus te esteve do teu lado, você superou, você venceu, você chegou até aqui. Aleluia! Aleluia! Quando não foram? Quando não foram as dificuldades que você superou? Quando não foram as diversidades? Quando não foram? Então você tem que aprender a... Quer viver bem? Traga a memória. Vocês estão preparando para casar, não é isso? Expectativa 1000. Aí preocupações, fazer isso, fazer aquilo, tem que comprar isso, comprar aquilo. Nem assim, tá? A cara de vocês até batida, ô dose. Até batida, está assim, o oi caído. É assim mesmo, eu passei por isso também. Mas dá tudo certo, gente, dá tudo certo. Você vai ver que no final dá tudo certo. Quando casamos também, quantos casos sem nada? E Deus abençoa, de repente uma ajuda aqui, ajuda a colar, as coisas vão funcionando, vai fluindo e dá certo. Agora entenda uma coisa, se a gente entrar em desespero, tchau. Vocês dois são orantes ou já é namorados? Já namorados. Já passou a fase dos orantes. Quando não são? Vocês estão rindo, vai chegar no 6 depois. A questão é, quando foram as vezes que você passou dificuldade e Deus esteve contigo? O problema é que a gente esquece de trazer à memória os momentos de superação. Uma pessoa que consegue viver bem, quem é a pessoa? A pessoa que tem tudo o que quer, mas que valoriza os processos de tudo que a conquistou. Entenda, você nunca vai ter tudo o que você deseja. Nunca. Por mais que você queira, você nunca vai ter tudo que deseja. O problema é que às vezes a gente esquece aquilo que nós conquistamos, que Deus nos concedeu ao longo da nossa jornada. Aí isso traz insatisfação, tristeza na nossa alma. E aí nos abate, e aí a gente começa, o nosso filho adoece, e a gente fala, eu não aguento mais isso. Ei, calma, quando foram as vezes que o teu filho também adoeceu no passado, e você foi para a fé, e você viu o milagre de Deus na vida do teu filho e da tua filha? Quando foram as vezes que você entrou em crise no teu casamento, e você disse, eu acho que não vai dar certo, a gente vai acabar divorciando, do jeito que está, não tem como, e Deus entrou com a providência, e o seu casamento foi restaurado? Quando não foram as vezes?
Quando foi às vezes, você disse assim, e agora? Não tem mais saída. E quando você achou que não tivesse saída, Deus te mostrou uma rota, e esta rota de escape foi a rota que Ele desenvolveu para a tua vida. Ele não te deixou escuro, Ele não te deixou sozinho, não te abandonou. Quando foram as vezes? Quem aqui que algum dia na sua vida pensou, eu acho que não tem mais jeito, levanta a mão. Olha quantas pessoas. E vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Foi apenas um deserto que passou. Nada mais do que um deserto. Não esqueça disso. Se Ele é Deus de montes, Ele é Deus dos desertos, Ele é Deus do baixo, Ele é o Deus que tem guardado a tua vida até aqui. Não esqueça disto. Ele tem te guardado até aqui e vai continuar te guardando. O deserto de hoje não é a tua morte. O deserto de hoje é apenas mais um processo que está acontecendo na tua vida. Não vai te matar, mas vai te fazer mais forte. Mais forte. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Quando você entende essa verdade, então o que eu preciso? Eu preciso viver e não sobreviver. Quando você fica preso no passado, conversa com alguém que está doente emocionalmente. Ela só vai falar com você do quê? Do passado. Ela só vai falar do passado. E o que ela vai dizer do passado? Ela vai dizer dos fracassos do passado. Ela vai dizer que a sente fraca. Ela vai dizer que ela não aguenta mais isso e aquilo, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo com ela. Não é assim que acontece? E é isso que o profeta dizendo, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Peraí, eu sei quem eu sou em Deus. Eu estou passando por uma luta muito grande, mas eu sei os leões que eu enfrentei ao longo da minha jornada. Eu sei todas as guerras que eu enfrentei, superei, e Deus sempre esteve comigo. Então não desista, por favor, não desista. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele, não desista. Não desista. E o nosso problema às vezes é esse. A gente esquece de onde Deus nos tirou. Porque eu sempre menciono aqui as superações. Porque as superações que eu tive na minha vida, porque eu sempre estou mencionando, quando eu perdi tudo, eu conto a história do momento que eu perdi, logo depois do casamento, fiquei desempregado, eu e minha esposa tivemos nossas dificuldades, nossos problemas, perdemos tudo, móveis, porque eu sempre conto essa história, porque é o que eu trago na memória, os lugares que eu estive e de onde Deus me tirou, para não esquecer daquilo que Deus fez na minha vida. Porque eu conto sempre as histórias do meu passado, que eu passei com meu pai, família, isso e aquilo. Não é porque me causa dor, é para me lembrar de onde Deus me tirou. Quando você vê as festas judaicas, a Páscoa, sabe o que é a Páscoa, Vinícius? Sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é a travessia do povo do deserto. A palavra Páscoa é passar por cima. Então a Páscoa, o Pessá, é nada mais do que quando o espírito da morte passou sobre as casas que estavam ungidas, marcadas com o sangue de um cordeiro. E ali, Deus fala, vocês vão comemorar a Páscoa todos os anos, para se lembrar de onde eu tirei vocês, para se lembrar que eu livrei vocês do anjo da morte. Porque a Páscoa, ela tem que ser comemorada, para que o povo de Israel não esqueça jamais do Deus que esteve com eles. Por que você comemora o tabernáculo? Para não esquecer jamais, e entenda, o tempo que eles passaram no deserto, e Deus mandava maná para eles todos os dias. As festas bíblicas é para trazer a memória de onde Deus te tirou. Às vezes nós esquecemos disso, e nós deixamos se abater. Não esqueça dos momentos difíceis, que Deus esteve contigo. Deus te livrou, te guardou e te abençoou. Está entendendo? Viva, não sobreviva. Terceiro conselho, não esqueça disso. Está falando em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Quando fala que Jesus estava orando numa casa, estava na casa. Todos chegavam na casa.
Mas de repente, chega agora 4 amigos, carregando um doente, um paralítico. E quando assim que esses 4 amigos subiram com ele, os 4 amigos subiram com o paralítico por cima do telhado e desceram ele pelo telhado. A Bíblia fala que Jesus, vendo a fé dos amigos e não do paralítico, operou um milagre. Não esqueça desse meu conselho. Sabe, você pode ter, eu já disse isso em outra oportunidade, você pode ter até uma floresta, não há nenhum problema, mas nunca se esqueça de quem te entregou as primeiras sementes. Às vezes a gente esquece quem esteve do nosso lado nos ajudando nos momentos difíceis. A gente esquece quem nos socorreu no dia da adversidade. A gente esquece quem nos apoiou quando todos viraram as costas. A gente esquece. A gente esquece daquele que nos convidou para a igreja. A gente esquece daquele que mandou uma mensagem e disse: fulano, eu quero te ver hoje no culto. E mesmo você desanimado, você veio, mas ele ali insistindo com você, e Deus falou contigo, e você foi curado, foi liberto, e da presença de Deus você nunca mais saiu, mas você esqueceu dessa pessoa. A gente não pode de maneira alguma. Se eu falo que algumas pessoas podem te tirar da presença, eu também posso dizer que pessoas são presentes de Deus. Pessoas são instrumentos de Deus para a cura da nossa alma. Quando Deus quer te abençoar, não esqueça disso. Ele te apresenta pessoas. Se tem uma maneira que Deus derrama bênção sobre a tua vida, é através de pessoas. Pessoas são um canal de Deus na tua vida. Quando foram as vezes que você estava desanimado e alguém chegou e trouxe uma palavra para mim, trouxe uma palavra de fé para você? Quando foram as vezes que você disse: eu acho que eu vou desistir, e ele disse: não faça isso não, não desista, eu vou te ajudar em oração, Deus vai te dar essa vitória. Quando não foram as vezes? E às vezes nós esquecemos dos amigos que nos auxiliaram, dos amigos que tiveram do nosso lado. Eu já mencionei em outras oportunidades que eu nunca esqueço quando eu trabalhava numa empresa AdService. Eu tinha um amigo chamado Ricardo. Ricardo, por muitas vezes, Ricardo não era cristão. Sua mãe sim, mas Ricardo não. Os cristãos que eu conhecia dentro da empresa nunca estenderam a mão. Eu, na época, estudando, com dificuldade financeira, problemas sérios, sem condição, não levava marmita. Sabe o que o Ricardo fez? Fazia todos os dias. O Ricardo pegava, ele conseguia um ticket da noiva dele. A noiva dele dava os tickets para o Ricardo, ele pegava os tickets dele de alimentação e dividia todos comigo, para que eu pudesse alimentar todos os dias. O Ricardo cuidou de mim, ele esteve comigo como amigo, de fato como amigo. E quando foram as vezes, chegava o pagamento: Ricardo, vou te acertar com você. Ele: não, você não vai pagar nada não. Pega esse dinheiro para você poder pagar a escola, não preocupa com isso não. Era uma pessoa que não era cristão, mas tinha um coração muito maior do que muitos cristãos que eu conheço. Se de fato preocupando. O Ricardo é aquele que estava comigo todos os dias, toda situação. Ricardo já me pegou, situação do Ricardo me pegou chorando nas minhas lutas, como todos nós temos as lutas. E eu chorando, Ricardo me pegando no choro. Ricardo fala o seguinte: vamos sair hoje. Vamos sair hoje. Ele nem quis saber porque eu estava chorando. Ele disse: vamos sair. Terminou o trabalho, vamos sair para onde? Ele levou para um lugar onde que lá faziam uns negócios diferentes, umas comidas diferentes. Ele: Ricardo, você está fazendo aqui, Ricardo, você é doido, não tem dinheiro para isso não, eu vou pagar. E ficava brincando, fazendo gracinha, pegando refrigerante, misturando refrigerante com refrigerante, para ver a cor. Deixa eu misturar agora a Pepsi com tal cor, qual cor dá? Tentando fazer eu rir e me alegrar, porque sabia da angústia da minha alma. Nem perguntou o que estava acontecendo, e nem sabia que ele queria me ver apenas sorrindo. São amigos que você não pode esquecer. Nós esquecemos às vezes, nós temos a memória da gratidão
ela é curtíssima. É uma memória curta. A gente pega uma situação que aconteceu e anulamos tudo de bom, toda a história vivida com aquela pessoa. A gente anula um problema, uma discussão, um contratempo. Esquece toda a história construída ao lado daquela pessoa. Quando foram as vezes que aquela pessoa foi boca de Deus na tua vida. Jesus viu a fé daqueles 4 amigos. E por causa da ação dele aconteceu um milagre. Tem milagres que aconteceram na tua vida, não foi por causa de você, mas foi por causa da fé daqueles que trouxe você até a igreja. Aquele que disse, vou te passar lá e vou pegar você na tua casa e nós vamos para o culto hoje. E Jesus olhou para a fé desse e disse, eu estou vendo fé neste homem, estou vendo fé nesse jovem, eu estou vendo fé nesta mulher, e eu vou operar um milagre na vida dele. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas de Jesus? Aleluia! Às vezes nós esquecemos das pessoas que passam na nossa vida. Pessoas são presentes de Deus. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele, você é um presente de Deus na minha vida. Você é um presente de Deus na minha vida. Mas tem que falar como de presente mesmo, gente. Presente de Deus na minha vida. Pessoas são bênçãos. Pessoas são bênçãos. Não é por causa de um endemoniado que pessoas não são bênçãos. Pessoas são presentes de Deus na nossa vida. Eu termino aqui dizendo Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estarás em trevas. E aqui eu termino com vocês. Eu gosto de caminhar aqui porque eu gosto de olhar para vocês. Ele está dizendo que se o meu corpo for, se meus olhos forem bons, meu corpo também será bom. Se os meus olhos forem ruins, todo o corpo estará em trevas. Eu me lembro que eu estava fazendo a live de oração. E eu falei assim, gente, parece que está dando problema na transmissão, porque está meio, a imagem não está boa. Eu falava isso na live de oração, a imagem não está boa. Eu olhava a minha imagem no ao vivo e a imagem não estava boa. Aí a Samara olhou, apóstolo, pode ser o seu óculos. Eu peguei meu óculos, limpei meu óculos, limpei a lente. Eu vi que a imagem estava perfeita. E aqui eu termino com vocês. A gente tem que, se você quer viver bem, tem o hábito de todos os dias limpar a sua lente. Porque às vezes o que você considera que é defeito dos outros, nada mais é do que uma lente suja sua. O que você considera que é erro dos outros, nada mais é do que um óculos que está precisando ser limpo. Você começa a ver defeito em tudo, em defeito em todos. E Deus está falando contigo, limpa a sua lente. Limpa a sua lente. Você está achando problema dos outros. Você está achando problema da tua mãe. Problema do teu pai. O problema é o pastor, o problema é o teu discipulador, o problema é o teu chefe, é a tua empresa. Limpa a lente. Sua lente está embaçada. Os seus olhos estão embaçados. Você está vendo tudo errado. Se a gente não criar esse hábito, a gente vai adoecer. Se a gente não criar o hábito de todos os dias limpar a nossa mente, a gente vai adoecer. Porque até ontem eu olhava ele muito bem, até ontem eu olhava ela muito bem, De repente, por causa de algumas coisas, por causa de alguns ventos que bate na lente e começa agora a sujar, por causa de algumas
Meu dedo é muito engordurado, eu tenho muito óleo no corpo. Eu facilmente, minhas lentes ficam engorduradas. Por causa de algumas gorduras de pessoas que tocaram seus olhos estão engordurados. A lente dos seus olhos estão engordurados. E você não vê mais as pessoas da mesma maneira. Não consegue enxergar as pessoas da mesma forma. Os olhos com a sua família mudou, os olhos com a sua esposa mudou, o olhar com a sua mulher mudou, o olhar com os seus filhos mudaram, o olhar com a sua família, que até ontem era a coisa que você mais amava, hoje se tornou um fardo para você. O olhar com pessoas que até ontem você era apaixonado por elas e a tinha com maior estima, hoje apenas vê elas embaçadas. Limpe, não esqueça. Quer viver bem? Não esqueça de todos os dias limpar a lente dos teus óculos. Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus.